Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Português pra Fora. Meu nome é Olavo. E o meu é Letícia. Oi Letícia, tudo bem? Tudo jóia. Está começando mais um episódio muito especial porque eu gostei muito desse tema, Letícia. Vamos falar sobre comer, celebrar, especialmente em família, não? Estreitar os laços afetivos, né? É um ótimo tema para praticar conversas, não? Com certeza. Comer é bom e praticar conversas também. Sim. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso podcast, seja pelo YouTube ou pelas plataformas de áudio, seja muito bem-vindo. O podcast Português pra Fora é um podcast feito especialmente para estrangeiros que estão aprendendo português, não? Mas é um podcast diferente, né, Letícia? Com certeza. Aqui nós produzimos diálogos, conversas naturais, espontâneas, reais, né? Para você escutar o verdadeiro português, né? Isso. E aqui a gente usa vários temas aleatórios, claro, gramática, regras de português também, a cultura brasileira, não? Mas temas bem específicos às vezes, não? Relevantes, importantes para a vida, né? Sim. Assim Assim você estuda e ao mesmo tempo também se aprofunda em algum assunto que é do seu interesse. Eu adoro essa ideia. Eu sempre procuro combinar, não? 2 até 3 coisas ao mesmo tempo que sejam possíveis, claro, de serem executadas, realizadas. Como, por exemplo, estudar uma língua diferente e aprender uma série de outros princípios, conceitos, não? Valores. É importante, é legal. Bom, a gente vai aqui tentar responder algumas perguntas, né, Letícia? Como nós de costume fazemos aqui. Nós temos como uma fonte de conteúdos para a gente poder conversar o site do CELPE-BRAS. Muitos estrangeiros têm essa finalidade de realizar esse exame para adquirir, obter o certificado de proficiência da língua brasileira, né? E aqui a gente usa esses temas de conversação para poder bater um papo e, claro, vocês também podem responder aí na casa de vocês, ok? Antes da gente começar com as perguntas, vamos fazer aqueles pedidos especiais, Letícia? Com certeza, gente. Dá aquela forcinha pra gente, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like, porque isso ajuda muito a gente. E também acompanha a gente, né? No Instagram e nas demais plataformas de podcasts. Isso aí. Certo? Seria bem legal você nos acompanhar e assistir esse vídeo no YouTube até o final. Nós precisamos de visualizações também, não? Sim, não sim. somente likes, é muito legal, importante ler os comentários de vocês. Mas ficar com a gente até o final é uma ótima oportunidade para você estar em contato com o português o máximo de tempo possível e ajuda muito o nosso canal a crescer na plataforma. Vamos para as perguntas, Letícia? Vamos lá. Vamos lá então, a gente vai falar, como nós já comentamos, né, inicialmente, sobre esse tema, esse gesto, não é cultural, de você comer, de você celebrar, normalmente em família, né? Sim, então, sim. A pergunta para você é a seguinte, Letícia, você concorda com essa ideia de que comer, reunir todos na mesa, desligar os telefones, a TV até mesmo, para que todos possam realizar uma refeição pelo menos ao dia, né? É interessante, ajuda a estreitar e fortalecer os laços não afetivos e sociais das pessoas? Sim, eu acho muito importante. Inclusive, eu quero fazer isso quando tivermos filhos. Acho que pode ser uma regra, assim, né? Na nossa casa. Sim, porque a vida é tão corrida, né? E aí, às vezes, tem algum horário que a gente não vai bater nossos horários, porque estaremos trabalhando, criança na escola. Então, aquele momento que a gente conseguir estar junto ali, né? Falando em questão de alimentar-se, né? Por exemplo, às vezes no horário de almoço vai ser o horário que a gente vai conseguir se encontrar. Então, eu acho interessante deixar um pouquinho de lado as outras distrações e focar ali no momento em família, para poder conversar, né? Eu também concordo plenamente com esse conceito. Eu acho que é um momento especial, é um momento importante para que a família possa manter até, porque pode acontecer até da família se afastar cada vez mais
seria o único momento do dia onde a família poderia estar ali conversando todos ao mesmo tempo, reunidos, compartilhando o dia, não? Se abrindo até mesmo para poder compartilhar problemas e a família se fortalecer, né? Sim, e se isso não acontecer, acaba que a família pode até ficar mais isolada um do outro. Isso, né? Tipo, o filho vai comer no quarto, o marido vai comer na sala e fica a esposa sozinha, às vezes, na cozinha. É muito comum, não? As pessoas comerem almoço ou jantar, enfim, com uma TV ligada, ou o próprio smartphone em uma mão e o garfo na outra, né? Sim. Enfim, às vezes a gente faz isso aqui em casa, não vamos ser hipócritas, eu acho que né? o Olavo viu o meu olhar jogador aqui, né? Às vezes nós fazemos isso, mas nem sempre, né? Nosso café da manhã, o nosso almoço, a gente para um pouco e conversa também. Sim, come, principalmente né? O café da manhã a gente acabou de acordar, então acaba vendo se tem alguma mensagem importante do trabalho, da família, né? Sim. Mas também a gente não fica o tempo inteiro mexendo. Olhou, atualizou, deixa aqui do lado e vamos conversar e tomar café. Muito bem, então agora eu vou ler a próxima pergunta, tudo bem? Tudo bem. Letícia, na sua opinião, a comida, ela exerce um papel fundamental nas celebrações sociais? Sim ou não? E por quê? Eu acredito que sim, porque se a gente parar para pensar, sempre tem um pouco de comida envolvida aí nos momentos, né? Por exemplo, pensando nos momentos mais comuns de se encontrar a família. Aniversário, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães. E sempre nesse momento tem alguma coisa de comida. Aqui, nós brasileiros gostamos muito de churrasco, né? Principalmente nessas datas, em aniversários. No Natal é mais comum aqueles banquetes, né, típicos. Mas eu acredito que, pensando agora, boa parte dos momentos tem a comida envolvida. Sim, com certeza. Eu também acho que sim. É cultural, não? Pelo menos aqui no Brasil. Sim. Diversos tipos de contexto, de celebrações sociais, sempre tem comida envolvida, não? Para celebrar aniversários, encontros familiares, enfim. Eu acho que a comida, ela representa muita coisa. Em algumas situações passa-se despercebido, né? Mas principalmente quando é aquele tipo de evento onde cada um leva a sua contribuição, a sua comida para um almoço, para um jantar, para um churrasco até, né? É bem interessante porque sempre sobra. Sempre sobra. Sempre sobra. Ou seja, traz muita mensagem também pra gente, né? Porque cada um leva um pouco do que sabe fazer ou do que tem de melhor, né? E todos compartilham um pouco e todos comem à vontade e sempre sobra, até mesmo para outras pessoas, né? Ou então já aproveita e se reúne no outro dia para comer o que sobrou. Exatamente. Existem uma série de outros significados também. Sim. Né? Compartilhar o alimento em uma celebração social, familiar, né? Mas a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, né? Mas com certeza tem sua relevância, né? Sim. Ou pelo menos se faz presente em muitos momentos familiares. Sim, sem contar que é saboroso, então traz muita gostoso, alegria, né? muito prazer, né? Saborear as comidas das nossas tias, avós, mães, né? Verdade. Muito bem, vamos para a próxima? Vamos. Letícia, agora é uma pergunta um pouco mais cultural, vamos compartilhar para as pessoas um pouco sobre o que acontece aqui no Brasil, tá bom? Que tipo de comida não pode faltar em uma festa, em uma celebração aqui no Brasil? Que não pode faltar. Eu acho que depende muito, né, do tipo. Mas, de um modo geral, acho que eu diria que é o churrasco. É algo que é muito presente nas celebrações, né? Geralmente em aniversários, batizado, se gosta muito de fazer o churrasco. Então eu acho que eu diria churrasco. Depende da festa, né? Se a proposta é churrasco, não, obviamente, né? Vai acontecer, mas não sei, não sei se existe uma comida que a gente pode generalizar, não. Porque depende, aniversário de criança, por exemplo, não vai ser churrasco, vai ser outras coisas. No aniversário de adulto é mais comum o churrasco. Sim, vamos tentar então, assim, segmentar essa resposta. Aniversários de adultos, muito provavelmente vamos fazer churrasco.
Então temos churrasco como comida. Já falamos, né, sobre churrasco aqui. Sim, temos um sim. episódio sobre churrasco. Você pode conferir também aí no nosso playlist. Festas infantis, festas de criança, o que não pode faltar? Eu acho que cachorro-quente. Cachorro-quente, E salgadinho. pipoca, salgadinho. Sim, bebidas, né? Refrigerante Sim. também. Docinhos. Festas familiares, digamos assim, Aquele Letícia. almoço familiar, Almoço de Natal, almoço de Dia das Mães, almoço, enfim, de domingo. O que temos muito aqui. Eu acho que o típico é as pessoas levam, como você falou, né? E é ter uma sobremesa. Sim. E algo salgado. Então, também acho que varia muito, mas talvez eu diria um pavê, que é um clássico. Pavê, né? né? De sobremesa. É bem comum também. Eu diria que é muito popular, muito comum no Brasil, pelo menos aqui na nossa região, eu sempre falo isso, né? Porque o Brasil é muito grande. É verdade. Temos muito o hábito do frango assado. Frango assado. Verdade. Frango assado é muito comum, principalmente aos domingos, né? O almoço de domingo. Sim. Aqui, pelo menos, né, na nossa região, há vários lugares que fazem, várias lojas, às vezes, que vendem somente frango assado. A loja funciona vendendo somente isso. Acho que podemos, talvez, também citar farofa. Farofa. É um alimento que está presente Sim. no Natal, no Ano Novo, no churrasco. Cada lugar, né, com os seus acompanhantes ali dentro da farofa, mas a base é a farofa. Sim, acho que seria isso, né? O feijão, Sim. claro, mas às vezes tem pratos que não tem feijão, né? Sim. Mas eu diria isso, farofa e frango assado. Letícia, vamos lá para a próxima pergunta. Vamos dizer para as pessoas como acontece aqui no Brasil. As comemorações, as celebrações. Elas acontecem mais em casa ou em lugares públicos, como, por exemplo, restaurantes, clubes, enfim. E o que você prefere? Então, eu acho que tudo muito relativo, né? Depende, mais uma vez, da ocasião, da proposta, né? Exatamente, depende da pessoa. Tem gente que gosta de comemorar em restaurante ou até em balada, né? Em bar à noite, mas também tem gente que prefere comemorar em casa. Então, vai muito do gosto da pessoa. Aqui a gente tem de tudo um pouco. Tem gente que comemora em casa, tem gente que comemora num salão, tem gente que comemora em restaurante. Depende da pessoa, depende da característica, da personalidade da pessoa. Sim, sim. Né? Pode ser um evento mais pessoal, mais íntimo, não para poucas pessoas. Onde você vai oferecer para a pessoa, né, toda a refeição, toda a comida, ou pode ser compartilhado. Sim. Enfim, ou ninguém vai cozinhar, todo mundo vai para um restaurante. Né? Depende. Eu falei aqui, né, de salão, depois eu pensei, né, será que vão entender o que é salão, né? Vão achar que era uma sala grande? São salões de festa, né? Salão de festa é um lugar geralmente preparado aí para você fazer sua festa que não é na sua casa. Isso. E o que você prefere? Você prefere celebrar as suas datas importantes, seu aniversário, por exemplo, em casa ou em um lugar público? Diz você. Você já fez muitos aniversários em bares. Sim. Mas o último não foi em bar. Não. Foi aqui na nossa casa, né? Nem lembro, foi? Foi aqui, ué. Até porque a gente também estava em pandemia, verdade. Né? Letícia gosta muito de lugares públicos, as pessoas se encontram nesse lugar, é muito comum também, as pessoas se encontram nesse lugar e cada um até mesmo colabora também com a sua conta, Sim. Né? E eu também acho mais prático, né? E porque no bar também, geralmente tem uma música ao vivo, então fica animado o local. Sim. Eu acho melhor. Muito bem, vamos para a última pergunta, beleza, Letícia? Que tipo de atividade, quais atividades ajudam, colaboram para você unir a sua família e os seus amigos? Eu diria que a gente acaba se encontrando muito nos aniversários e, às vezes, há alguns momentos, né, principalmente com os seus amigos, né, às vezes quer matar a saudade, se reunir sem um motivo específico, apenas a vontade de se encontrar. Então, eu diria isso, aniversários, as datas comemorativas comum, né, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal... Sim. E esses momentos que os amigos querem se encontrar apenas para bater papo. O interessante é que
no momento que nós estamos gravando esse vídeo, o irmão da Letícia, que vive na Bélgica, na Europa, está aqui no Brasil, sim, né? Sim. E no próximo fim de semana, os amigos do Felipe vão se reunir também, né? Vai ter comida, vai ter churrasco. Os amigos vão se reunir para realimentar novamente os laços de amizade, né? Sim, entre as pessoas envolvidas. É bem legal. E eu acho que nesses casos também, né? Quando pessoas vivem, né, longe, e por algum momento elas retornam para sua cidade de origem, enfim, a família se reúne para poder se encontrar e, enfim, confraternizar. Sim. Né? Muito bom, pessoal. Respondemos aqui algumas perguntas sobre esse tema. Esperamos que você tenha gostado. Você pode deixar a sua opinião também, o seu comentário, como sempre, gostaríamos muito de saber, ok? Obrigado, Letícia, pela sua ilustre presença no nosso episódio. De nada. Se você gostou, deixe o seu like, não se esqueça. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, ok? Um grande abraço e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.